Fala, minha galera do sétimo ano, tranquilo, pessoal? Seguinte, minha galera, na última aula aí nós falamos especificamente sobre a região sul, tá? Só que o videozinho não foi feito por mim, né? Foi um videozinho que eu passei aí da Positivo para vocês, porque eu estava sem meu aparelho celular, então por isso não consegui gravar as aulas para vocês, tá bem? Então peço perdão ao ocorrido, mas o videozinho da região sul é bem esclarecedor, tá bem? Nós tocamos em alguns assuntos aí muito importantes, como por exemplo o clima da região sul, algumas características, certinho? Então eu gostaria de tocar num assunto, pessoal, com vocês, desse videozinho, do videozinho aí da semana passada, beleza? E esse assunto está presente na página 5. Nós vamos falar justamente sobre o clima existente na região sul, tá? Por quê? Porque é um clima que ele se comporta de uma forma totalmente diferente dos outros climas existentes no território brasileiro. Tranquilo? Então, automaticamente, é necessário falar por quê? Porque é um clima muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o clima existente na região sul é o clima subtropical, tá bem? Por quê? Ele é tão diferente assim dos outros climas. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês e posteriormente eu explico, beleza? Vamos lá. O clima subtropical predomina na maior parcela da região sul, à exceção do norte paranaense. Essa apresenta características do clima tropical, de altitude, que ocorre em boa parte do sudeste brasileiro, com temperaturas mais elevadas do que o restante da região sul e verões um pouco mais chuvosos do que o inverno. O clima subtropical, ou seja, só voltando aí nesse primeiro parágrafo, ele diz que o clima tropical de altitude ocorre em boa parte do sudeste brasileiro e possui temperaturas mais elevadas que o restante da região sul e um pouco mais chuvoso do que o inverno, e o verão um pouco mais chuvoso do que o inverno, beleza? São essas as características que a gente já tem em mente um pouco, porque a gente mora num clima tropical, não tropical de altitude, mas a gente mora no clima tropical. Quais são as características do clima tropical, galera? Muito calor durante o ano, temperaturas elevadas, o nível de pluviosidade ele é muito maior no verão. Nós estamos acostumados, como por exemplo, no verão, ter aquele sol muito quente durante o dia e aí ao fim da tarde nós temos aquela pancada de chuva, certinho? Isso faz com que o índice de pluviosidade, ou seja, o índice de chuva no verão, seja muito maior do que nas outras estações do ano, como por exemplo no inverno. Certinho? O inverno aqui da região tropical, ele é um inverno muito pouco rigoroso. O que eu quero dizer com a palavra rigoroso? Quando eu falo verão rigoroso, isso quer dizer que é um verão quente. Quando eu falo inverno rigoroso, é um inverno de verdade, um inverno frio. Nós não temos aqui na região tropical. Certinho? Então, nós não temos estações bem definidas na região tropical. Agora, na região subtropical, nós temos como ocorrência estações bem definidas. Mas vamos ler aqui o que a apostila nos traz. Olha só. O clima subtropical, como mencionamos, é um clima de transição e apresenta as estações de ano relativamente bem definidas, é o que eu acabei de falar, com verões quentes e invernos bem frios. As chuvas ocorrem praticamente durante todo o ano, com maior concentração nos meses quentes, mas não exibe estação seca distinta. Ou seja, primeira coisa do clima subtropical, galera, nós temos estações bem definidas. O que significa? Significa que o verão ele é bem definido, significa que o inverno ele é bem definido, ou seja, o nosso verão de fato ele é quente, o inverno, perdão, é frio. Então, quando nós falamos estações bem definidas, são estações que apresentam características próprias. O inverno aqui do Rio de Janeiro é quente, não é característica de inverno conforme nós vemos no mundo inteiro. O clima tropical ele tem como característica ser quente. Já o clima subtropical ele tem como característica apresentar estações bem definidas. Isso faz com que o verão seja quente, o inverno de fato seja frio, beleza?
E também, outra característica marcante é uma melhor distribuição ao longo do ano perante as chuvas. O índice de pluviosidade ele apresenta um pouco mais de chuva no verão. Porém, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma queda brusca em si na quantidade de chuva após o verão. Já na região sul, exceto o norte do Paraná, não. Nós temos uma melhor regularidade em si na quantidade de chuva. Beleza? Então é muito importante que vocês saibam as características do clima subtropical, porque é um clima que de fato vai influenciar na prova. Beleza? Eu vou cobrar vocês na prova. Outra coisa muito importante é a vegetação que está aí na página 6 de vocês. Beleza? Nós temos a floresta das araucárias. É muito importante que vocês saibam e compreendam a ligação. É uma floresta de clima mais frio, floresta das araucárias. E ela só existe por quê? Por conta do clima encontrado na região. Beleza? Então, leiam a página 6 porque também é muito importante para vocês. Eu só não vou falar de cada clima específico, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Outro ponto, pessoal, que eu quero destacar com vocês aí, muito importante, que não tem, eu acho que no vídeo anterior, está na página, deixa eu verificar aqui para vocês. Espera aí, página 13, beleza? Vamos lá, minha galera. Eu quero falar para vocês sobre o IDH. Por quê? Nós vamos falar agora sobre a economia e a população da região sul. Beleza? Então nós temos que automaticamente falar sobre o IDH. O que é o IDH? O IDH é um cálculo utilizado também para medir, como se fosse medir, né, a qualidade de vida de uma população. Ou seja, quanto maior o IDH, melhor o resultado desse cálculo, automaticamente aquela população vive melhor. Agora, quando nós falamos de IDH, nós temos que realizar um cálculo conforme eu falei para vocês. E automaticamente existem fatores que influenciam esse cálculo, fatores que são estudados para que esse cálculo seja de fato montado. E quais são esses fatores? Vamos lá. Escolaridade, renda da população e também a longevidade, que é o índice de vida da população. Vamos lá. Quanto melhor o índice de escolaridade da população, melhor será a vida daquela pessoa. Por quê? Automaticamente ela pode ter um emprego melhor, um emprego que tem empregos que têm a necessidade de você ter uma faculdade completa. Ou seja, automaticamente você necessita de ter essa faculdade completa. Então, automaticamente, quanto maior o teu nível de escolaridade, melhor é a tua possibilidade no mercado de trabalho. Beleza? Então isso acaba influenciando. Outro ponto importante é a longevidade da população, ou seja, até quantos anos uma pessoa vive. Se uma pessoa vive, se a população da região sul vive em média 70 anos e a população do continente, de outro continente, do continente asiático, por exemplo, vive até em média 50 anos, isso quer dizer que uma população vive melhor que a outra. Se uma população vive, em média, mais 20 anos do que a outra, isso significa que essa população, ao longo da sua vida, ela teve um melhor acesso à saúde, ela teve acesso a tratamento, ela teve acesso a saneamento básico. Então, automaticamente, quanto mais vive, quando uma população ela consegue ter uma maior idade, automaticamente isso quer dizer que essa população vive melhor. Beleza? Tranquilo? E outro ponto importante é a renda. Se uma população ela ganha um valor a mais, ela ganha mais dinheiro, automaticamente ela tem melhores condições de vida. Certinho? Então esses três fatores, eles influenciam. E é justamente nisso que a gente tem que focar. A região sul, ela tem um contraste, ela tem diferença em relação à região sudeste, em relação à região norte. Por quê? O IDH da região sul é muito melhor. Ou seja, a qualidade de vida na região sul ela é muito melhor do que nas outras regiões brasileiras. Tranquilo? Então é muito importante que vocês entendam esse sistema do IDH, os fatores que influenciam no IDH, também entendam também a importância da região sul. Beleza? Tranquilo, galera? Muito importante essa matériazinha aí para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer dúvida que vocês tenham, basta me chamar que eu estou aqui para auxiliar.
tá bom? Um grande abraço para vocês, semana que vem tem mais. Valeu!